Fala galera do oitavo ano, como é que vocês estão? Então vamos começar a semana nova. Com essa semana nova, nós também começamos grupo novo e temas novos. Então, gente, vamos iniciar então nosso grupo 4, o Chapter 4 do livro de inglês. E o nome desse capítulo 4 é Trying New Things. Tentando ou então experimentando coisas novas. Trying New Things. É o nome aqui do nosso capítulo. Esse capítulo é composto de 3 módulos. O módulo 10, módulo 11 e módulo 12. Hoje nós vamos conhecer o módulo 10, Traveling Around. Módulo 10, viajando por aí, ou então viajando ao redor de alguma coisa, ou melhor, o que a gente realmente vai falar hoje, que é sobre viajar para fora do país. As páginas que nós vamos utilizar é a 70 to 74, que é a nossa parte theoretical, teoria, 82 to 84, que são as nossas páginas de activities e homework, e a página 89, que é a página do checkpoint. Então vamos lá, vamos começar? A primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem era observar as imagens que nós temos aqui na abertura do nosso capítulo. Nós temos aqui um rapaz sendo vistoriado por esse funcionário aqui do aeroporto. Nós temos uma outra funcionária aqui. Aqui embaixo nós temos umas mãos carimbando alguma coisa com passport aqui do lado. E o que será que a gente vai conversar hoje? Como eu já falei antes para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre viajar para fora do país, traveling around, sair viajando. E as perguntas de introdução do nosso tema são as seguintes. Vou fazer essas 4 perguntas para vocês. Vocês já sabem como é que funciona. Eu faço a pergunta, dou um tempinho. Se vocês quiserem pausar o vídeo, também é legal. Até para poder responder essas perguntas entre vocês mesmos e a gente vai conversar mais sobre isso. No campo aqui de comentários do YouTube, vocês podem colocar para mim as respostas dessas perguntas de início de conteúdo. Vocês vão dar uma olhadinha nessas 4 perguntas, eu vou trazer para vocês direitinho. Vamos lá, primeira pergunta. What do you need before you can travel to another country? What do you need before you can travel to another country? O que você precisa antes de viajar para um outro país? Próxima. Have you ever traveled abroad? Você alguma vez na sua vida já viajou para fora do país? If yes, where have you been to? Se sim, para onde vocês foram? Why do people need passport and visas to go to other countries? Por que algumas pessoas precisam de passport and visas? São vistos e passaporte, to go to other countries, para ir para outros países. Última pergunta. Do people need a visa to visit Brazil? Do people need a visa to visit Brazil? Pessoas precisam de visto para visitar o Brasil? Vamos lá, gente. Eu vou virar aqui também, lá na página 72. E nós vamos ler um pouco esse texto que está aí para a gente abrir o nosso conteúdo dessa semana. Traveling Experience. Então, experiência de viagem. Traveling is a great experience in search of knowledge. Daniel, a history teacher in Brazil, it's very excited because it is the first time he is traveling abroad. He is going to Big Apple and he has already made his plans. The first place he wants to visit are the famous museums around the city. Daniel would like to go to the Metropolitan Museum of Art, the Met.
the Museum of Modern Art, known as MoMA, and the American Museum of Natural History. It goes without saying that he also wants to walk through Central Park, go on a cruise to see the Statue of Liberty, and go to Times Square at night to see the famous neon lights and the giant digital billboards. At the exact moment, Daniel is in an immigration area talking to the office. Então a gente começa com conhecendo um pouquinho sobre os planos de viagem do Daniel. O Daniel, ele é um history teacher aqui no Brasil, mesma profissão da tia Thalita, e ele conseguiu, viajar. Isso é ótimo. E nessa viagem, o que aconteceu? Ele já tinha tudo programado. Ele queria visitar primeiro os museums, os museus, e ele falou aí de 3 museus, se eu não me engano, o Met, que é o Museu Metropolitano de Artes, o MoMA, que é o Museu de Arte Moderna, e o American Museum of Natural History, então o Museu Americano de História Natural. Esses 3 museus ficam nessa cidade, que ele chamou essa cidade de Big Apple. The Big Apple. É um dos apelidos para essa cidade. Essa cidade americana, ela aparece em vários filmes, ela aparece em vários locais, ela aparece em algumas músicas, inclusive, e é uma cidade onde ele quer muito, além de visitar os museus, ir no Central Park. Que cidade americana seria essa? Vamos tentar descobrir no decorrer do caminho do nosso conteúdo. Por enquanto, o que ele acontece agora? Outra coisa. Ele quer muito ir à noite na Times Square, ver os shows de neon e as luzes de neon e tudo mais, e ver os billboards. Os billboards são os outdoors, que a gente chama aqui no Brasil, digitais, que são imensos lá na Times Square. Então, agora ele saiu do avião e está na área de imigração. Eu vou ler para vocês o diálogo que ele tem com a imigração. Então vamos lá. Eu vou ler agora somente dessa vez o Immigration Office e Daniel. Depois eu vou seguir com a fala deles sem dizer quem falou qual. É só vocês me acompanharem, ok? Vamos lá. Immigration Office. Next. Passport, please. Good afternoon, disse Daniel. Good afternoon. What is the reason for your trip? Daniel. I'm on vacation and I'm going sightseeing. Do you know anyone in the United States? No, I don't. Where are you going to stay? I'm going to stay in a hotel. Do you have its address? Yes, I do. Here it is. Thank you. How many days are you going to stay? I'm going to stay here for 20 days. Okay. And do you have any money with you? Yes, I do. I have $500 in my pocket. Okay. Enjoy your stay. Thank you. Vamos lá, galera. As principais perguntas feitas pela imigração, elas sempre vão rodear no seguinte: se você vai voltar. Precisamos entender que existem vários tipos de vistos para entrar nos Estados Unidos, que é o caso aqui do Daniel. O primeiro visto dele, que é o visto que o Daniel tem, é o visto de sightseeing, que é de turista, que vai fazer o passeio turístico, que vai passar um tempinho de férias e vai voltar para casa. Um outro tipo de visto que nós temos é o Visa Work, que é o visto de trabalho, que te determina um tempo que você pode trabalhar nos Estados Unidos e que você vai voltar para sua casa, para o seu país de origem. O outro tipo de visto que tem é o visto de estudante, Student Visa, que te determina durante o tempo que você vai passar nos Estados Unidos estudando e que você também vai voltar.
Desde os ataques às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, esse trabalho da imigração ele tem sido muito rigoroso. E uma das perguntas que ele fez aqui, então, para poder permitir a entrada do Daniel lá nos Estados Unidos é se você conhece alguém nos Estados Unidos, se você tem dinheiro para poder passar esse tempo aqui, quanto tempo você vai ficar, o lugar onde você vai ficar. Então ele pediu inclusive o endereço do hotel que o Daniel vai ficar. Perguntou quanto de dinheiro que ele tem ali na hora. Então o Daniel falou que tem $500. Bem rico, né? Bem rico, né? E ele perguntou basicamente como encontrar o Daniel e quanto tempo ele vai ficar no país. E quando é que ele vai embora. É basicamente essas perguntas. E se você não responder de uma forma muito satisfatória, pode ser que você não passe pela imigração. Você tem que voltar para o seu país de origem. A gente vai ver isso, inclusive, nas nossas atividades desse módulo. Vamos lá, vamos continuar. Lá na página 73, na página 73, nós temos então aqui, ó, desse meu lado aqui, o number the pictures according to the order they appear in the text. É uma pequena atividade. Nessa atividade ela pede para você numerar qual é a ordem com que cada um desses lugares apareceu lá no nosso texto quando a gente estava falando do Daniel, lá no comecinho dos planos dele, antes da conversa dele com a imigração. Então, em que ordem foi que apareceu? O Central Park, Times Square, American Museum of Natural History e a Statue of Liberty. Qual foi a ordem com que apareceu cada um deles? Além disso, aqui embaixo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a Big Apple, the Big Apple. Então vamos lá. Have you ever asked yourself why New York City it's called the Big Apple? Então sim, a cidade que é chamada de Big Apple, a grande maçã, é New York City, a cidade de Nova York. Então essa cidade, você já se perguntou por que ela chamava, ou você sabia que ela se chamava The Big Apple? Você tinha ideia que nos filmes, quando eles falam de Big Apple, eles estão falando de New York City? Não? Sim? Vamos saber agora por que ela é chamada de Big Apple. Vamos lá. New York City has some nicknames, such as the city that never sleeps, the city of dreams, Empire City, and Gotham. However, no name is more popular than the Big Apple. There are some stories behind the New York City's nickname. One of them is that this nickname originated in the 1920s in reference to the big prize given to the winners of the many horse races in and around New York City. These prizes were called Big Apples. The nickname gives the idea that New York City is the best and the biggest place to be. Então, existem vários apelidos para Nova York. Um deles é a cidade que nunca dorme, The City Never Sleeps. Também é um dos apelidos para Las Vegas, se eu não me engano. Tem The City of Dreams, a cidade dos sonhos, onde tudo é possível, o sonho americano. Também de ir para Nova York e viver uma vida maravilhosa. Empire City, cidade do Império, cidade incrível, linda, maravilhosa, melhor cidade do mundo. Tem Gotham, referência sim, referência a Batman, ou The Batman. E tem The Big Apple. Esse nome Big Apple, ele vem justamente por conta dos preços e de todos os prêmios que eram entregues durante as corridas de cavalo que tinham perto de Nova York, naquele lugar, onde dava a ideia de que essa cidade ela era a maior e a melhor cidade do mundo para você viver. Então ele recebeu esse apelido lá pela década de 1920, ainda não tinha tanto prédio assim. Tinha bastante corrida de cavalo lá próximo, então é um dos apelidos desde a década de 20. Do ladinho também, aqui embaixo,
paralela, diagonalzinho aqui, nós temos o thematic group. Então, no grupo temático desse momento, é o seguinte, Times Square. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Times Square. The lights and the billboards in Times Square are lit up 24/7. It is estimated that during peak usage, the energy consumption is of 161 megawatts of power, which is about enough energy to power 161,000 US homes, or twice the electricity required to light it up all the casinos in Las Vegas. Então vamos lá. A cidade de Nova York, principalmente a Times Square, que fica lá em Nova York, ela tem aqueles billboards. E aí vem aquela perguntinha. Tio, por que em inglês eles chamam de billboards e aqui no Brasil a gente chama de outdoor, sendo que outdoor é uma palavra em inglês. Não deveria ser a mesma palavra? Sim e não. Quando aquela ideia de outdoor veio para o Brasil, o nome completo era Billboard Outdoor. Billboard Outdoor, que eram então os outdoor, na verdade, significa ao ar livre. Então, billboard são as propagandas. Então, a propaganda ao ar livre, billboard outdoors. Só que aqui no Brasil a gente tem o costume de abreviar as coisas e a gente abreviou no lugar errado. Podia ter abreviado para billboard. Que aí ficaria igual. Mas aí as pessoas brasileiras acabaram abreviando para outdoor. Então, a palavra billboard outdoor, ou seja, propaganda ao ar livre, virou aqui apenas ao ar livre. Então, gente, aqueles billboards, então, lá da Times Square, eles ficam ligados 24/7. Sabe o que significa isso? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, never close up. Nunca desligam. Alguns queimam, claro, né? Óbvio. Mas, em geral, eles nunca desligam todas as propagandas lá da Times Square. E aqui ele fala um pouquinho também do consumo de energia que tem utilizando tantas coisas assim. Utilizando tanta energia assim para poder manter aquilo ligado. Então ele fala que nos picos aí de uso, ele chega a consumir 161 megawatts de energia e que seria energia suficiente para poder alimentar 161 mil casas americanas, ou então aí o uso de quase todos os cassinos de Las Vegas por um dia. É muita coisa, né, gente? Realmente. Então, agora eu quero apresentar para vocês algumas palavrinhas relacionadas com o aeroporto. Essas palavrinhas aqui embaixo, a gente vai falar sobre elas, eu vou explicar cada uma delas, porque é necessário ter cada uma delas para você poder visitar outros países. E logo depois disso, nós vamos começar o checkpoint. Então, vamos lá. Boarding Pass. A Boarding Pass, ele é a passagem de avião. Então, você precisa ter ela para poder sair do seu país para outro país. Então, vamos lá, vamos treinar a pronúncia comigo. A Boarding Pass. A boarding pass. Embaixo você também tem o passport. O passaporte ele é super importante para você poder manter a sua identificação em outros países. Quem vai entregar essa documentação para você é a Polícia Federal do Brasil. Você tem que ir até a Polícia Federal fazer o requerimento do seu passaporte. E aí eles vão produzir essa documentação. E aí você vai utilizar para poder sair do Brasil. Você precisa ter o passport e precisa ter o boarding pass. Além disso, existem alguns países que também vão exigir o visa. Mas quando a gente chegar no visa, eu falo melhor. Do ladinho aqui, dentro do aeroporto, você vai ter o departure board. Que é aqui ó, do ladinho do passport. Do boarding pass.
O Departure Board, ele é um painel que fica no aeroporto, onde você vai olhar os voos que tem naquele aeroporto e para onde eles estão indo. O horário com que eles vão, o número do voo e a situação daquele voo. Se aquele voo ele já está em solo, se ele já está decolando, se é a última chamada. Sim, essa hora é a hora que dá o frio no coração quando você não está perto da porta de entrada, né, de embarque. Várias mensagens. E se ele foi cancelado também, aparece lá no Departure Board. Embaixo dele nós temos a Baggage Claim Carousel. A Baggage Claim Carousel. Vamos lá, gente, treina comigo. A Baggage Claim Carousel. A Baggage Claim Carousel. Boa. Essa é a esteira de onde a gente vai recolher a nossa bagagem, a baggage. É onde a gente vai pegar a nossa bagagem de volta. Vamos lá, próxima linha, ou coluna, nós temos a visa. A visa é o visto. Alguns países exigem visto para você poder entrar no país. Além do passport, além do boarding pass, você também deve ter o visa. Esse visto, ele tem uma duração, cada país tem a sua duração, mas, por exemplo, a dos Estados Unidos dura 10 anos. Então você vai tirar ele agora e ele vai valer até 10 anos adiante. Ele fica colado dentro do teu passport. E se vencer, você pode colocar o outro visa no passport. Então, gente, S-Visa é quando o governo do país que você vai autoriza você ir. Então, a imigração ela vai pedir esse visa também. Geralmente, eles já vão pedir no passport. Por isso que pediram o passport do Daniel lá na imigração. Porque lá eles já vão encontrar a visa, o visto. Embaixo nós temos a Immigration Checkpoint. Immigration Checkpoint é o ponto de checagem, então a área da imigração. Hoje eles vão fazer aquelas perguntinhas, ver se você sabe falar a língua, ver se você não sabe por que você está naquele país, o que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar, enfim, todas essas coisas vai ser debatido e conversado lá na Immigration Checkpoint. Detalhe, a Immigration ela pode fazer você voltar para o seu país se eles não gostarem das respostas que você der. É sério. Então, vamos lá. Grammar Tip, page number 74. Essa daqui, ó. Na página 74, nós temos algumas dicas de gramática. Ano passado, a gente já viu can. Nós já conversamos sobre esse modal can, onde ele vai falar sobre habilidades, então coisas que você pode ou não fazer, mas também ele vai falar sobre requests or permissions, então requerimentos, quando você vai pedir alguma coisa, ou permissão para você fazer ou não fazer algo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse grammar tip. Can is used to make a request or to ask for permission. Então, o can ele pode ser utilizado para fazer um pedido ou para pedir permissão. Então, como pedido, nós vamos fazer o seguinte: request, quando você requer alguma coisa, você pede alguma coisa. Can you give me some information, please? Você poderia me dar uma informação, por favor? Can you give me some information, please? Vamos lá treinar essa frase comigo, gente. Can you give me some information, please? Ok. Próxima perguntinha que tem logo aqui, ó. Logo aqui embaixo. Aqui. Can you make my check-in, please? Can you make my check-in, please? Você pode fazer a minha reserva, por favor? Ou então você pode fazer a minha entrada aqui no processo de entrada no hotel, por favor? Ok? E as possíveis respostas que você pode ouvir não é yes, I can. Por mais que ano passado a gente tenha falado bastante de yes, I can, no, I can't, na língua formal, que é o que acontece, deveria. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre língua informal, como é que as pessoas geralmente vão responder esse teu requerimento. Então vamos lá. O primeiro que ele pode falar, yeah, sure. Tá bom, beleza. Yeah, sure. Ou então, só sure. Ok, sure. Certainly, certamente, certainly.
Aí tem aquele povo que é mais educado, né? Yes, of course. Sim, claro, posso. Yes, of course. Of course. Tem os outros dois que é pra poder dizer não. Então vamos lá. I'm afraid I can't. Desculpa, mas não posso. E o I'm sorry, I can't. Desculpa, não vai dar não. O I'm afraid I can't é quando você ainda tem alguma duvidazinha, tipo, eu acho que não. Deixa eu confirmar. I'm afraid I can't. E o outro é, vai dar não. I'm sorry, I can't. Para pedir permissão, o can ele pode ser usado aí, ó. Vamos ver os exemplos. Can I leave my luggage here? Can I leave my luggage here? Eu posso deixar minha bagagem aqui? Ou então, can I pay for excess baggage here? Can I pay for excess baggage here? Eu posso pagar pelo excesso de bagagens aqui? E as respostas podem ser sure, pode, ok. Sure, go ahead. Sim, vai logo. Vai, pode ir. Vai. Yes, sure, go ahead. No problem, no problem. Ok, no problem. Ou I'm sorry that's not possible. Me desculpa, mas isso não é possível. I'm sorry, that's not possible. E o último, I'm afraid you can't. Acho que não. Então existem, além do yes, you can, no, you can't, existem outras formas de você poder responder isso. É igual o thank you. Você pode responder you're welcome, que é bem formal, e você pouca vai ver pessoas fazendo isso. Ou você pode no problem, ok. É bem parecido com isso, gente. Beleza? Então vamos lá para o checkpoint na página 89. Eu também vou colocar meu livro lá. Vamos explicar as questões 1 e 2. Deixa eu colocar lá o meu livro também. Achei. Pronto. Então vamos lá. Match the halves. Combine ou então marque as metades. Vamos lá. Essas palavras são palavras compostas e você vai colocar então juntar as metades. Na letra A nós temos a temperature. Na letra B, a baggage. Letra C, a board. Letra D, immigration. E as suas metades são checkpoint, pass, board, clam carousel. A segunda questão fala o seguinte: read the dialogue and choose the best answer. Leia o diálogo e escolha a melhor resposta. Não é só certa, é a melhor. Então vamos lá. O passenger fala o seguinte: can you put my bag in the luggage compartment, please? Você poderia colocar a minha mala lá no compartimento de bagagem, por favor? E o flight attendant vai falar o seguinte: sorry, I can't. We are about to take off. Desculpa, eu não posso. Nós estamos quase decolando. Então vamos lá. Qual é a melhor resposta disso tudo? Qual é a melhor inferição? O que a gente vai entender desse diálogo? Letra A. The passenger is asking for direction. Letter B. The passenger is making an invitation. Letter C. The passenger is asking for permission. Letter D. The passenger is making a request. E letter E. The passenger is asking for information. Por que ele utilizou can? Qual dessas opções e por que ele utilizou esse can? Marca a questão certa para mim. Agora eu vou explicar para vocês o Activity Time. Ele é a página 82 and 83, as questions 1 to 5. Então vamos lá, gente. Vou colocar aqui no meu livro também. E nós vamos começar com a primeira questão, ela é pessoal. Então, asking the questions about yourself. Responda essas questões de acordo com vocês. Essas questões eu vou precisar ler para poder a gente ver se está certo ou não. Então, vamos lá. Letra A. Have you ever traveling abroad? Você alguma vez na sua vida já viajou para fora do país? If yes, where have you been to? Se sim, para onde é que você foi? Letra B. How do you usually travel? Como você geralmente viaja? E isso não precisa ser para fora do país, não. Pode ser aqui dentro do Brasil mesmo. Letra C. What's the most interesting place you have ever visited? Qual foi o lugar mais interessante na sua vida que você já visitou?
Letra D. What are some advantages and disadvantages to traveling by plane? Quais são algumas vantagens e desvantagens de você viajar de avião? Segunda questão. Observe the boarding pass and answer the question. Observe então essa boarding pass, que é a passagem do avião, e responda algumas questões. Letra A. What is the passenger last name? Qual é o último nome do passageiro? Letra B. Where is the passenger going? Where? Para onde que esse passageiro está indo? Letra C. What's the passenger flight number? Qual é o número do flight aí do nosso passenger? Letter D. What is the boarding time? Qual é o tempo de viagem? Letter E. What is the passenger seat number? Qual é o número do assento do passageiro? Letter F. Does the passenger smoke? Esse passageiro ele fuma? E letter G. What is the gate number? Qual é o portão do aeroporto, o número do portão do aeroporto? Respondo tudo isso em inglês, ok, gente? Eu não quero nada em português nessa questão. Terceira questão. Read each questions below. Write R to making a request and P if the making for permission. Então eu vou ler com vocês até a letra E. Se ele estiver pedindo, fazendo um pedido, você vai colocar or, request, se ele está pedindo alguma coisa. Se ele estiver pedindo permissão, aí é P, ok? De permissão. Então, letra A. Can you show me your boarding pass, please? Can you show me your boarding pass, please? Letter B. Can I eat in the airplane now? Can I eat in the airplane now? Letra C. Letter C. Can you help me with my luggage, please? Can you help me with my luggage, please? Letter D. Can I open my window shade? Can I open my window shade? Letter E. Can I use my cell phone during the flight? Can I use my cell phone during the flight? Quarta questão. Complete the sentence using airport-related words. Então, complete essas sentenças utilizando as palavras relacionadas ao aeroporto. Letra A. Before leaving the airport, you need to get your luggage from the... Antes de sair do aeroporto, você precisa pegar a sua bagagem de onde? Letra B. You must show your... Você precisa mostrar o seu before entering the airplane. Antes de entrar no avião. Letra C. To enter the United States, you need to get a visitor. Para entrar nos Estados Unidos, você precisa de um visitor, de alguma coisa do visitante. Que alguma coisa é essa? Letter D. Your boarding gate will be displayed at the airport. O seu portão de embarque ele vai estar descrito, aparecendo em alguma coisa lá no aeroporto. Que coisa é essa? Coloca aí para mim. E letra E. There are, existem, available to take the luggage for the airport check-in. Disponíveis para pegar a sua bagagem do aeroporto, lá da entrada do aeroporto. Quinta questão. Use the prompts to write questions. Vocês vão utilizar essas palavras que estão aí para fazer perguntas. Dica, gente, essas perguntas elas são utilizadas geralmente para permissão ou para pedidos. O que a gente começa com o can. Então, ótimo. Lembre-se que cada uma dessas questões precisa do can. Então, vamos lá. Letra A, show, mostrar. Your visa, o seu visto. Letra B, see, ver. Your boarding pass, o seu cartão de embarque ou a passagem. Letter C, help my bags, ajudar minhas bagagens ou minhas bolsas, minhas malas. Letra D, talk, you, falar com você. Letra E, fasten your seatbelt, colocar o seu cinto de segurança.
Aqui nós temos agora, eu vou explicar para vocês como fazer o homework da página 83 and 84, são as questões 6 and 7, então vamos dar uma olhadinha nelas. Na questão 6, ela vem o seguinte: complete the dialogue using the sentence from the box. Vocês vão completar esse diálogo que está tanto na página 83, aqui embaixo, como no começo da página 84, aqui em cima. E vai completar com essas, uma pergunta de um homem, um diálogo entre o Immigration Office, a pessoa da imigração, e um homem qualquer que aí não colocaram nenhum nome. Vocês vão completar essas frases, esse diálogo com as seguintes frases aqui em cima. Então vamos lá no box. You cannot legally work in this country. Você não pode legalmente trabalhar nesse país. I will check what I can do. Eu vou observar, eu vou olhar, eu vou ver o que eu posso fazer. Passport, please. Seu passaporte, por favor. How long are you going to stay here? Por quanto tempo você vai ficar aqui? Do you have any good suggestions? Você tem alguma boa sugestão? E a última, what is the reason for your trip? Qual é a principal razão, as razões que te levaram a fazer essa viagem? Complete esse diálogo aqui. No próximo vídeo eu volto corrigindo todo esse diálogo, tá, gente? 7ª questão. Answer the question according to the dialogue from the previous exercise. Responda as questões de acordo com o diálogo da questão anterior. Letra A fala o seguinte: Where is the man? Aonde que está esse homem? E a letra B: What were the 5 mistakes the man made? Quais foram os 5 erros que esse homem fez nesse lugar onde ele está? Responda essas questões, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um assunto bastante interessante. Eu peço que qualquer dúvida vocês possam me procurar tanto na caixa de mensagens aqui embaixo como no WhatsApp. Um beijo grande e bye bye!